Olá, meu nome é João Scheller e esse é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias de Santa Catarina. Vamos às informações dessa quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Mais uma morte de soldado foi confirmada em Blumenau depois do acidente com um caminhão do Exército na manhã de quarta. Alexandre da Silva Reginaldo, de 19 anos, ficou quase 5 horas preso sob o veículo, foi resgatado com vida, mas morreu no hospital durante a noite. O corpo dele foi enterrado nesta quinta, em Blumenau. Os outros 2 colegas mortos nessa tragédia foram sepultados em Indaial. O caminhão levava 44 militares e despencou de uma ribanceira por aproximadamente 20 metros. Até o começo da tarde, havia ainda 10 internados em hospitais da cidade, 3 deles em estado grave. No total, além das 3 mortes, 38 militares ficaram feridos. O Exército se manifestou pela primeira vez hoje sobre o ocorrido e disse que o inquérito investiga o caso e que os 3 mortos estavam na carroceria do caminhão. Ainda sobre o assunto, uma câmera de segurança registrou o momento em que o comboio do Exército seguia para a área de treinamento momentos antes do acidente em Blumenau. Era a primeira vez que os soldados recém-ingressados fariam essa atividade externa de instrução de tiro. Na gravação é possível observar 5 caminhões carregados de soldados. Essa mesma câmera mostra também, menos de 1 hora depois, a movimentação de ambulâncias rumo ao local do acidente. Quem quiser assistir, é só acessar o NSC Total. Você lembra daquele caso que chocou o estado em 2018, quando uma família de Florianópolis foi brutalmente assassinada? À época, a proprietária do Aparte Hotel, o pai e 2 irmãos dela, além do sócio, foram amarrados e mortos, asfixiados com gasolina. O caso, que foi batizado de A Chacina de Canasvieiras, teve desfecho essa semana. Os 2 últimos acusados foram condenados a 150 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, a motivação foi uma cobrança de dívida trabalhista contra o dono do hotel. O terceiro envolvido já havia sido condenado. Mudando de assunto, o número de adolescentes catarinenses entre 16 e 17 anos que decidiram fazer o título de eleitor cresceu 150% de setembro de 2021 para março de 2022. Apesar desse aumento, o número ainda é tímido, já que os cerca de 40 mil jovens representam apenas 0,54% da população nessa faixa etária aqui no estado. Lembrando que o prazo para fazer o título de eleitor se encerra em 4 de maio e até lá, o TRE de Santa Catarina espera que mais adolescentes façam o cadastro para votar no final do ano. E a última alta de inflação afetou principalmente 2 categorias de alimentos básicos na mesa dos catarinenses: os tubérculos, raízes e legumes, com aumento de 8,79%, e as hortaliças e verduras, com alta de 6,75%. Os dados são calculados pela ExagUDesc e se referem aos preços de Florianópolis em fevereiro. Os alimentos que ficaram mais caros foram a beterraba e a batata inglesa. A lista completa você confere lá na reportagem do Diário Catarinense. Bom, mas vamos falar de coisa boa? Isso pelo menos para uma parcela de trabalhadores, já que a Caixa Econômica Federal liberou o abono salarial para funcionários de empresas privadas nascidos em agosto. O abono de até um salário mínimo é pago aos inscritos no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Lembrando que só recebe quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. E quem quiser aproveitar o dinheiro para comprar camarão, esse é o momento. O preço caiu e tem peixaria da capital vendendo o quilo do crustáceo por até R$ 19,90. A safra excelente no Rio Grande do Sul fez a oferta do camarão aumentar e, como consequência, o valor caiu. Se você se interessou, não dá para perder muito tempo. A super safra não deve durar tanto e daqui a 30 ou 40 dias provavelmente os preços vão ser outros. E para fecharmos o podcast de hoje, um navio diferentão roubou a atenção de quem passou pelo porto de Itajaí ontem. É que Santa Catarina voltou a receber importação de veículos de luxo em navios especializados, algo que não ocorria desde o início da pandemia. Foram desembarcados 460 carros da BMW, e esses navios despertaram curiosidade porque a estrutura é totalmente fechada, diferente de uma embarcação que movimenta containers, por exemplo. É como uma gigantesca cegonheira, onde os carros viajam protegidos. Bom, esse foi o SC em 5 minutos, podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção de hoje é da Bianca Bertoli, a edição de som é minha, João Scheller, e a coordenação é da Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir lá no nsctotal.com.br ou nos links na descrição do episódio. Até amanhã. Tchau!